O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse clamor da viração do dia no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite para os irmãos, para as irmãs, sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui junto da gente e que a gente possa juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus bem bastantão, como dizem as crianças, bem bastantão. Que o Espírito Santo possa repousar sobre as nossas vidas e o Senhor fazer com que brote um sorriso no nosso rosto. Sabe, irmãos, a coisa não tá brincadeira, não. O que a gente recebe de pedido de oração de vocês aqui, pelas necessidades, pelas provas, pelas lutas, pelas guerras que tem enfrentado na sua família, na sua casa, e a gente se compadece, sabe, porque nós nos colocamos no lugar das pessoas, né? E aí você fica pensando, meu Deus, imagina esse irmão que está desempregado. Imagina essa irmã que está enfrentando esse problema no casamento, na família. Imagina essa jovem que está com essa dúvida, está com esse medo, com essa preocupação. O que vai ser da vida deles? Porque a gente se põe no lugar das pessoas, porque somos irmãos. Não tem como falar, tá bom, problema seu. E sair andando. Não tem como ficar indiferente dessa forma. Seria muito desumano e nem cristão, porque esse não é o nosso papel. Nós somos irmãos e a gente, claro que se preocupa. E esse é um dos motivos também da gente fazer esse clamor da viração do dia, muito embora hoje tenha o clamor da madrugada, né? Daqui a pouquinho, às 3 da manhã. Não é por causa da minha oração. Eu nunca, nem no meu maior devaneio, pensei sequer, imaginei sequer que a minha oração, o fato de eu estar orando aqui, tem algum poder no sentido de mudar a sua vida. Eu nunca pensei nisso. Deus pode fazer obras, isso é verdade. Mas não porque eu tenho essa presunção, e falo isso pela vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Mas uma coisa eu tenho absoluta convicção. Isso ninguém vai tomar de mim. Que Deus me colocou aqui para incentivar você a orar. E eu também, que eu sou ruim de oração, os irmãos não têm noção. E aí quando eu oro, você ora junto. Não tem como, o milagre acontece. Acontece na sua vida, acontece na vida do outro irmão, na minha, porque depois que eu comecei com esse clamor da viração do dia, a minha vida mudou, como nunca mudou na vida, nunca tive a experiência que eu estou tendo agora, material e espiritual. Então eu sou prova viva de que quando a gente se dedica em oração, a coisa acontece. Por isso que não é fácil. Por isso que o pensamento vagueia, por isso que a gente tem aquela hesitação, fala, ai meu Deus, hoje, mas amanhã eu vou, e aí acaba não indo, porque é isso que o adversário quer. Nos impedir de ser um povo de oração. Porque é um povo que não ora, é um povo que não perdoa, que não ama, que não dizima, que não busca a palavra, que não estuda a Bíblia. É um povo, é uma folha no vento. O que os outros falam é o que acontece, é o que vale para ele. Que é mais fácil deixar os outros pensar por nós do que a gente pensar. Então, eu nem sei porque eu estou falando isso. Deus me trouxe aqui, estou abrindo a boca e deixando o Espírito Santo agir. Então vamos orar, tá bom? Eu sei que não é fácil, mas se esforça. Se você não conseguir todos os dias estar aqui com a gente, vem um dia, dali 2, 3 dias você vem de novo, quando você pensar que não está todo dia. E não é por causa da minha audiência, não é porque eu ficar bonito, para eu ficar famoso na internet. Longe disso, essa cara, irmão, tenha dó. Mas isso vai fazer bem para você. Todos nós, eu queria que vocês pusessem aí nos comentários, se vocês puderem, por favor, a sua experiência com oração, e nem digo através aqui do clamor da viração do dia, ou do clamor da madrugada, mas a sua experiência pessoal. Conta para as pessoas que estão desanimadas, fala, olha, quando a gente começa a orar, na minha vida aconteceu isso, porque acontece, irmãos, eu não acreditava nisso. Sendo um pastor, eu não acreditava nisso. Não foi a palavra que Deus deu ontem? Quantos pastores, anciães, bispos, bispas, pastoras pregam a palavra, mas ainda não vivem aquela fé, ainda não conseguiram se converter, porque não foi a palavra que o Senhor mandou anteontem do bom pastor? Aquele que não entra pelo curral das ovelhas não é pastor. Para ser pastor, primeiro tem que ser ovelha. E para ser ovelha tem que receber a conversão, tem que ser sincero diante de Deus, expor os seus medos, as suas preocupações, as suas dúvidas. Pastor, às vezes, duvida? Sempre, igualzinho, irmão. Igualzinho todos vós. Aliás, os mais fracos somos nós, os que estamos à frente. Porque para salvar nossa alma, para segurar a gente firme no Senhor, Deus nos colocou essa responsabilidade. Eu digo aos irmãos, por várias vezes eu não queria ir no culto, por várias vezes eu não queria fazer um compromisso na obra, mas eu tinha aquele compromisso, tinham pessoas esperando, eu tinha que ir, e nisso Deus foi me sustentando. Então vamos orar, tá bom? Que essas palavras tragam alento para vocês, sei lá, Deus sabe.
Eu não tenho presunção nenhuma, não tenho pretensão nenhuma. Nesse clamor não tem nada, eu não deixo nada anotado. Esse aqui é só os hinos dos outros cultos e tal. Mas no clamor, eu venho aqui e falo, Senhor, uma folha branca, tá na tua mão. O Senhor guiar para fazer aqui, a gente faz. E da maneira que Deus direcionar, porque eu quero que seja natural, não uma coisa pré-estabelecida, treinada, ensaiada, não. Vim aqui, abrir o coração, porque orar é isso, é abrir o coração e falar com Deus e deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Senhor, eu tô aqui, ó. Não tem nada de mim que o Senhor não conheça, então eu tô aqui. Faz em mim o que tu quer, eu tô aqui. E o Senhor age, o Senhor trabalha, o Senhor opera de formas maravilhosas que a gente não compreende, mas Ele faz a sua obra. Às vezes a gente não compreende na hora, mas sem revelar, Deus não deixa ninguém enganado. Na hora certa Ele vem e fala, sabe aquilo lá? Senhor, então eu fiz por isso, por isso, por isso. Não tem, irmão, ninguém pode negar isso. O Senhor vem e traz as claras e a gente entende, Jesus, é por isso que eu estava passando naquela situação. Então vamos orar, tá bom? Vamos clamar a Deus nessa noitinha, semana acabando, né? Sexta-feira, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não tô perdido no tempo desse tanto, não. Sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023, ó. Já tá acabando o mês de janeiro. Vocês vão ver, esse ano vai ser assim, ó. Aliás, né? É bíblico, o Senhor está abreviando os dias. Oremos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos, Jesus, diante da Tua presença em santa oração nesta noitinha, para Te agradecer, Senhor, por Tu ter amado as nossas almas e ter convertido os nossos corações a Deus e ter feito de nós instrumentos para o Teu louvor. Cada um com a sua aplicação como membros de um corpo, cada um, Senhor, com a sua função para aquilo que Deus o chamou, que Deus a chamou, mas o que mais nos importa é que os nossos corações estejam de contínuo na Tua presença. E que nós tenhamos, Senhor, essa alegria de poder glorificar o Teu nome, de poder exaltar a Deus e falar para esse povo que Deus é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Quantas vezes, Jesus, quantas vezes nós quisemos voltar atrás? Quantas vezes o nosso coração falhou como um carro com um combustível ruim? Mas, na verdade, o combustível sempre foi bom. É o motor que não estava ajustado, o nosso coração. O combustível da nossa vida é a palavra. Como poderá a palavra de Deus não ser boa? E então nós falhamos e voltamos atrás algumas vezes, Senhor, e abrimos mão dos nossos sonhos, das Tuas promessas. Olha o juízo, Jesus. Como pode alguém abrir mão das promessas de Deus? Mas deixamos para trás por medo da luta, por medo da guerra, do enfrentamento, do embate, mas graças nós Te damos, porque o Senhor não desistiu de nós, não desistiu da nossa alma, e com amor nos buscou, nos acalentou, como tem o hino da harpa, buscou-nos com ternura, e fez da nossa vida um testemunho vivo da Tua graça maravilhosa. Que bênção, Jesus, que maravilha estar na Tua presença. Que bom é sentir a Tua graça em nós, e por isso nós Te glorificamos. E Te pedimos, Senhor, derrama sobre a vida desse Teu povo a unção, a glória, a virtude, a Tua presença maravilhosa. Que cada vida que está orando comigo aqui possa ser tocada pelo Teu Espírito. Que cada coração possa ser animado, impelido a continuar e jamais olhar para trás. Pois nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial. E a caminhada não é fácil, ela é cheia de tormentas, cheia de trechos sinuosos, e muitas vezes aparecem inimigos, entraves, tropeços nos nossos caminhos. Mas o Senhor tem sido guarda fiel do Teu povo, Alaia Salamaia, e tem cuidado de nós. Jesus, eu Te amo. Jesus, esse povo que está aqui comigo Te ama. Oh Deus, e eu sei que Tu nos ama, como cantávamos no hino 418 do Inário 4. Eu sei, Senhor, que Tu me amas com Teu amor celestial.
Oh Deus, se ela surianda lama, canta lama surianda, e anda la súria. Oh Jesus maravilhoso, eu sei que tu nos ama. E nós também te amamos, Senhor. Estamos aqui externizando ou externando a nossa fé, a nossa devoção, a nossa confiança e pedindo, por favor, perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, perdoa, Senhor. Arrependidos e contritos, nós estamos aos teus pés, clamando por tua misericórdia. Perdão, Senhor. Ó Deus poderoso, oramos por essas vidas, por essas famílias, por esses jovens, por essa infinidade de irmãos e irmãs doentes, enfermos, que estão, Senhor, em recuperação, ou é Covid, ou é diabetes, ou é câncer, ou é o coração. Ó Deus, só Deus na nossa vida. Esse corpo vai se desfazendo, se deteriorando como uma fruta que vai do seu nascimento até o seu amadurecimento e depois tem o momento de ser colhida para não se perder. Assim somos nós. Não tem outra coisa, Senhor. Como ferro diante da ferrugem, a madeira diante do cupim, assim somos nós diante do tempo, vamos nos deteriorando. E do dia que nascemos até o dia da nossa morte é um espaço de tempo. E muitos, ao completarem anos, aniversário, como eu fiz no último domingo, mais um ano negativo, menos um ano aqui nessa terra. E tudo bem, Jesus, tudo bem por isso. Apenas nós te rogamos, dá-nos força de preparar o nosso coração, porque muitos de nós ainda têm medo da morte. Eu tenho medo de morrer. E alguns poderão dizer, como pode um pastor ter medo de morrer? Assim como um juiz tem medo de morrer, assim como um morador de rua, assim como uma faxineira, assim como o presidente da república, nós somos seres humanos. Eu tenho, Deus. Então prepara o meu coração, porque é sinal que eu ainda não tenho fé suficiente para crer que isso será só uma passagem. E eu tenho plena consciência disso, mas eu tenho medo. Senhor, eu tenho medo. E oro representando essa multidão que está aqui. Pode haver algum irmão, outra irmã que diz que não tem ou que não tem mesmo? Glória a Deus, que Deus o abençoe. Eu duvido e faço pouco, mas pode haver, Senhor. E que Deus abençoe. E se houver alguém entre nós que diz, eu não tenho medo da morte, Senhor, dá-nos a fé que esse teu servo, essa tua serva tem. E nos ajude a ser como ele, porque somos todos iguais diante de ti, mas alguns buscam mais e creio que recebem mais. Então, Senhor, veja a nossa calamidade, a nossa fragilidade. Veja, Senhor, se nós podemos viver sem Ti, se podemos dar um passo das nossas pernas sem Ti. Deus nos livre e guarde. Senhor, fica na nossa vida, fica na nossa casa, fica, Senhor, no nosso coração e toma conta de tudo que nós temos e tudo que nós somos, pois a nossa vida é para a Tua glória, para o Teu louvor, para exaltar e bendizer o Teu nome. É para isso que vivemos, para testificar da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua glória. Senhor, queremos orar por todos esses alamaia, por todos esses pedidos de oração, Jesus. Quantos, meu Deus? Por todos esses que clamam e buscam pela Tua misericórdia. Por todos esses que batem, Senhor, incessantemente buscando alguma coisa. Outros buscam uma pessoa, um casamento que se desfez, um relacionamento que terminou, e muitos pedem oração, irmão Rodrigo, ora para o meu marido voltar. Irmãos, da hora da bênção, ora para minha esposa voltar. Senhor, eu não sei o que se passou e não estou aqui para julgar, o teu povo pede oração, nós ora mesmo. Está no Senhor fazer a tua obra. Uma coisa eu tenho certeza, que por mais que oremos, Deus jamais nos permitirá abraçar o mal e muito menos nos enviará o mal. Então, Senhor, eis aí os pedidos. Segundo a tua vontade, o teu querer, opera na vida do teu povo. Opera, Senhor, com poder, com glória, com a maravilha da tua parte. Senhor, oramos por aqueles que têm sido fiéis também com as suas contribuições. Faz tempo que eu não oro pelos dizimistas, e é uma falha minha. Que Deus abençoe. Isso não faz de ninguém melhor que ninguém. O céu não está à venda, mas aquele que é fiel tem honra. E que Deus honre esses teus filhos e filhas e retribua com toda a sorte de bênçãos. Há irmãos que fazem aqui do clamor da viração do dia o seu momento de propósito, das suas intenções e ofertam pedindo a Deus uma ajuda, uma bênção. O Senhor retribui. Eu não sei, mas o Senhor sabe o que está no coração de cada um.
E estou orando representando esses teus filhos que estão orando junto a mim, pelo mesmo intento, na mesma comunhão, no mesmo espírito. Oramos pela tua obra nos 4 cantos da terra, pela igreja de onde viemos, a CCB, que Deus abençoe os teus servos, que Deus abençoe o irmão Cláudio Marsola, que é o presidente da igreja. A maioria de nós veio da CCB, não tem como negar. Que Deus ajude o seu servo, dê ele muitos anos de vida e que a igreja possa crescer e, diga-se de passagem, vai indo muito bem, cada dia melhor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe de todo o coração. Oramos pelos irmãos da CCA, de onde eu vim. Senhor, que Deus abençoe, prospere, dê vida e saúde ao irmão Samuel, para que ele consiga concluir a missão que tu tem dado a ele. Uma coisa, eu sou testemunha. Desejo de fazer o bem para a tua obra nunca faltou naquele coração. Mas o Senhor sabe do que ele precisa e daqueles que estão à sua volta precisam. Capacita, não só eles, mas a todos nós. E vai limpando o nosso coração das coisas que não são boas. E vai nos ajudando, nos guardando, nos protegendo, Senhor, nos guiando, nos direcionando para sermos pessoas melhores. Limpa o nosso coração. Eu ainda tenho mágoas no meu coração. Oh Deus, e eu te peço encarecidamente, representando todos esses meus irmãos, limpa a nossa alma, porque isso não faz bem para nós, isso não nos faz bem, isso eu tenho plena consciência. Em nome de Jesus, ainda essa madrugada, era 3h48 da manhã, eu acordei e comecei a me lembrar dos 2 homens que me sequestraram em 2020 para 2021, e lembrando deles com a arma na minha cabeça, e aquilo foi me dando uma ira, uma raiva. Para que lembrar disso? Senhor, apaga isso da minha mente. Apaga isso do meu coração, por favor. Da onde, Senhor? 3 horas da manhã, hora de se lembrar disso, eu estou aqui vivo, com saúde. Tem piedade da minha vida também. E agora, como eu, quantos irmãos e irmãs não ficam aí remoendo coisas ruins que se passaram nas suas vidas? Claro que fica. Uma resposta mal dada, uma discussão, uma briga, e aí a gente fica pensando no que devia ter falado, no que devia ter feito e vai se envenenando. Senhor, tem piedade. Olha como somos criança. Jesus amado, tem misericórdia. Cobre-nos com teu sangue e nos dê a tua graça, para sermos firmes no Senhor até o dia da nossa partida e o dia da tua chegada. Glória a Jesus. Ó Deus poderoso, abençoa todos nós aqui na hora da bênção. Dá aos meninos a tua bênção em nome de Jesus. A minha família, a Dani, a Heleninha que está uma pimenta, Jesus. Cobre com teu sangue, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o Caio. A Bia me relatou hoje cedo. Pai, de vez em quando eu vejo um vulto na minha casa. Senhor, e tu sabe que na mesma hora eu me coloquei de joelho e apresentei a vida da minha filha, do meu genro, que é filho igual, nas tuas mãos. Senhor, se tu me der a autoridade do teu Espírito, esse final de semana nós vamos lá. E vamos, Senhor, pela força do Senhor, pela tua graça, repreender esse espírito contrário da casa da minha filha. Aleluia. Os nossos filhos pertencem ao Senhor Jesus. Irmãos, consagrem teus filhos aí agora na oração. Fala, os meus filhos pertencem ao Senhor Jesus. Abençoa eles, viu, irmão? Porque a tua oração mantém teus filhos de pé e vivos. É por causa de muita oração que o diabo não matou nossos filhos. Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Guarda-nos, abençoa-nos. Abençoa o culto de daqui a pouquinho às 20 horas. Manda a tua palavra e fala aos nossos corações de forma clara. Gostoso é o teu falar, e enche a nossa vida de paz, de completude, de alegria, Senhor, por amor do teu nome poderoso. Senhor, são tantas necessidades, mas entregamos essas nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que nos atenda, e damos a Deus e a Jesus honra, glória, majestade e adoração para sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória ao nosso Deus, irmãos, graças a Deus, mais um clamor da viração do dia entregue, mais uma missão cumprida, e vamos adiante, que vem os próximos. Enquanto Deus nos der vida e condição de estar aqui, aqui estaremos, falando do amor de Deus para todo o povo do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então que Deus abençoe muito vocês. Se você não deixou seu like, deixe. Se não compartilhou, compartilha, por favor, o nosso conteúdo. Tem vários vídeos aqui, mais de 5.000 vídeos. E agora faremos uma pausinha. Às 20 horas, a gente está de volta para o culto online, claro. Então convide as pessoas aí, chama o povo, fala, ó, tem um culto aí, um pastor meio feinho, mas é gente boa.
Vamos assistir, vamos dar glória a Deus com eles, vamos apoiar o trabalho deles para a gente alcançar mais almas. Combinado? A gente se encontra daqui a pouco. Fiquem na paz de Deus. Até já.